Louvado seja Deus. Boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. É um privilégio, um prazer, uma honra muito grande participar deste seminário, sendo o primeiro palestrante. Nós vamos falar hoje e amanhã sobre os dons do Espírito Santo. Um assunto extremamente relevante para nós, cristãos pentecostais do século 21. Precisamos saber mais sobre o Espírito Santo, especificamente sobre os dons do Espírito Santo. Algo tão importante para a nossa vida e para a igreja, para o ministério, para o corpo de Cristo. Nessa noite, nessa primeira palestra, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, mas especificamente o que são e quais são os dons espirituais. Vou tomar bastante cuidado para não me adentrar em outros assuntos que compete a outros palestrantes. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre este assunto, sinta-se à vontade para perguntar. Antes de mais nada, eu peço para você deixar a Bíblia aberta em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós já vamos ler o texto. Se você ler ou já leu em casa, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, é onde está pautada a nossa palestra, mais especificamente no capítulo 12, mas daí nós tiramos muitas coisas importantes e úteis para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento a respeito dos dons espirituais. Mas antes de mais nada, meus irmãos, nós precisamos, de uma forma bem simples, definir o que é ou o que são os dons do Espírito Santo e qual a principal finalidade destes dons. Nós poderíamos dizer que os dons do Espírito Santo, ou os dons espirituais, são capacidades que o Espírito Santo nos confere, capacidades que o Espírito Santo dá às pessoas para a edificação da igreja. Os dons são dados de acordo com a vontade soberana de Deus. O apóstolo Paulo recomenda que nós devemos buscar com zelo os dons do Espírito Santo, porque de fato são habilidades especiais concernidas pelo próprio Deus através do seu Espírito, que vai nos capacitar, que vai nos fortalecer para o nosso ministério cristão. E o principal propósito, a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos uma lista, então, muito conhecida a respeito dos dons espirituais, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 4, nós lemos, se você puder acompanhar na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 8. No versículo 4 nós lemos: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Meus irmãos, a expressão dons, que nós lemos, os dons do Espírito Santo, ou os dons espirituais, do grego, carisma, que tem o significado de favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. É um derivado da palavra graça.
Charis, graça, carisma, dom. Favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Dom da graça divina. Os dons do Espírito Santo, de fato, são um presente, dados soberanamente por Deus, para equipar a igreja, para equipar o corpo de Cristo, para nos capacitar para desenvolvermos o nosso ministério, o nosso serviço, o nosso trabalho cristão. Eu não posso merecer, porque é um dom, porque é um presente, porque é uma graça dada por Deus, embora eu precise buscá-los, embora eu precise desejá-los, embora eu precise clamar a Deus com o coração fervendo e pedir ao Senhor que me capacite, que me conceda os seus dons, é o que o apóstolo Paulo recomenda. Mas eu não posso me achar merecedor de algo, e muito menos superior a alguém por conta de algum dom espiritual que foi me dado. É um favor imerecido, uma graça, uma dádiva, um presente dado por Deus. E é para o serviço, meus irmãos, diaconia do grego, que significa serviço, ministério, especialmente daqueles que executam os pedidos de outras pessoas, o serviço daquele que está à disposição de outras pessoas, daqueles que, pelo pedido de Deus, proclamam e promovem religião entre os homens. Daí a expressão diáconos. Diaconia tem a ver com serviço, e é justamente para o nosso serviço, para a nossa diaconia, para o nosso ministério, que Deus nos capacita através dos dons espirituais. Na lista que lemos, nós vemos alguns dons espirituais. Depois nós vamos ver uma outra lista onde aparecem mais alguns. Vamos falar então um pouco sobre cada um desses dons que aparece nessa lista de 1 Coríntios, capítulo 12. O primeiro que aparece é a palavra da sabedoria. Sabedoria, do grego sofia, que tem o significado sabedoria, inteligência ampla e completa, usado no conhecimento sobre diversos assuntos. A sabedoria que pertence aos homens, ou ainda inteligência suprema, assim como aquela que pertence a Deus. A uns é dado a palavra da sabedoria. Meus irmãos, a palavra da sabedoria, tratada como um dom, é aquela palavra que pessoas que às vezes nem são tão letradas, nunca cursaram uma faculdade, mas tem uma palavra sábia no momento correto. Tem uma palavra que edifica, tem uma palavra que vai lá no fundo do coração, tem uma palavra dada por Deus. Aqui nós não estamos falando do dom da profecia, estamos falando do dom da sabedoria. O presbítero Cláudio é um grande exemplo de um homem sábio, sabedoria dada por Deus. Alguns de nós adquirimos a sabedoria com o passar dos anos, isso é normal. A geração mais jovem precisa ouvir os mais idosos, porque tem muito conhecimento, muita experiência e muita sabedoria alcançada com os anos. Essa sabedoria também implica, essa palavra de sabedoria também implica esse conhecimento, essa bagagem que nós temos, mas é algo a mais, é algo que vem de Deus, é uma sabedoria dada por Deus, que não se conquista em livros, que não se conquista estudando, é um dom, é uma palavra certa para o momento certo, palavra de sabedoria, é um dom do Espírito, e a uns foi dado palavra de sabedoria, a outros palavra do conhecimento, meus irmãos, do grego gnosis. Aí tem uma conotação parecida, mas com alguns nuances diferentes. É um conhecimento que significa, em geral, inteligência, entendimento, conhecimento geral da religião cristã, um conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo da fé, da religião que você professa. Palavra de conhecimento. Normalmente, aqueles que exercem ministério de ensino, eles acabam demonstrando essa palavra de conhecimento.
um conhecimento mais profundo acerca das coisas de Deus, acerca da palavra, acerca de teologia, acerca das Escrituras. E também é um dom dado por Deus. Eu posso até desenvolver um certo conhecimento com muito estudo, com muita leitura, e no meio do caminho posso me perder. Posso acabar trilhando caminhos que só destroem. É o que acontece com muitos que vão para a faculdade e acabam, falando de teologia, acabam pegando alguns professores que são teólogos liberais. Eu e o pastor Davi tivemos essa experiência e batemos forte nesses teólogos liberais. Na minha sala, nós tivemos pelo menos 2, apanharam muito, porque a nossa sala era uma sala firme. Tinha uns 2 ou 3 miolos moles que se perderam no meio do caminho, o resto da sala bateu firme. Conseguimos até tirá-los da faculdade, porque quem não acredita de fato na revelação bíblica da Escritura não serve para dar aula de teologia. Mas outras turmas se perderam quase que por completo, porque beberam desse ensinamento ruim. A palavra do conhecimento é fundamental como um dom para aqueles que de fato exercem o ministério do ensino. Porque se eu for buscar o conhecimento só através de livros, eu posso trilhar caminhos errados. Existem muitos caminhos, existem muitas facetas da teologia, inclusive na internet, inclusive sendo pregados por aí, e que são mais maléficas, são mais prejudiciais do que benéficas. Por isso a importância da palavra do conhecimento. É um conhecimento dado por Deus. Você acaba tendo, muito obrigado, mais facilidade para a compreensão das coisas de Deus, das coisas da Bíblia Sagrada, do texto sagrado. E isso é um dom de Deus. Palavra do conhecimento, gnosis. Conhecimento que significa, em geral, inteligência, entendimento, mas que vai além e que se aplica nas coisas sagradas, na vida espiritual e na palavra de Deus. Meus irmãos, um outro dom que é descrito nessa lista é a fé, do grego pistis, que não é simplesmente a fé que todo cristão recebeu. Mesmo a fé é um dom de Deus, mesmo a fé é um presente dado por Deus. Ninguém desenvolveu a fé em algum momento, ninguém decidiu ter fé em algum momento da vida, foi dado. A fé é um presente, a fé é um dom, a fé vem de Deus, a fé vem do Espírito. Mas essa fé aqui é algo a mais. Você percebe, é muito comum, você pode perceber que, embora todo o cristão tenha fé, sem fé é impossível ser chamado de cristão. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Embora cada um de nós tenha uma medida necessária de fé, vocês vão perceber que alguns possuem uma fé mais destemida, uma fé que vai mais longe, uma fé mais apurada, uma fé que desconhece fronteiras, que desconhece barreiras, uma fé que não sabe o que é timidez, uma fé que não teme, é uma fé como um dom do Espírito Santo de Deus. Não é a fé para a salvação, a fé para a salvação todos nós temos, é algo a mais, é uma fé que se distingue, é uma fé mais ousada, é uma fé que rompe barreiras, que rompe fronteiras. Nós podemos definir a expressão grega pistis, traduzida para o português como fé, por convicção da verdade de algo, fé. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Ainda falando sobre fé, uma outra definição relativa a Deus. A convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Ainda falando sobre definições de fé. Convicção, agora relativa a Cristo, convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus.
E falando sobre a fé religiosa dos cristãos, fé com a ideia predominante de confiança ou confidência, seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé no mesmo. E finalmente, a expressão que eu mais gosto, fé também é sinônimo de fidelidade e de lealdade. Fé é sinônimo, entre tantas outras definições, de fidelidade a Deus. Ninguém pode dizer que tem fé se não é fiel a Deus, se não é fiel à sua palavra. Então não é uma fé verdadeira. Ninguém pode dizer que de fato tem fé se não é leal a Deus e ao seu reino. Fé também é sinônimo de fidelidade e de lealdade. E a fé, além de ser um presente que cada um de nós recebemos, e só assim podemos crer em Deus, a fé também é um dom que nos capacita, principalmente nos momentos difíceis, desafiadores. É um dom que Deus coloca no coração daqueles que buscam com desejo e com amor. Existe ainda um dom muito conhecido, muito falado, que é o dom de cura. A uns foi dado o dom de curar. Do grego iama, que significa um meio de cura, remédio, medicamento, ou simplesmente cura, dons de cura. Embora exista de fato o dom de cura, é bíblico, é um dom espiritual, não dá para dizer que é algo infalível. Está sujeito à vontade de Deus, claro. Eu posso ter o dom de cura, Deus pode me usar poderosamente para o ministério de cura. Isso não significa que todas as vezes que eu orar por algum enfermo, ele será curado. Na vida real, nós sabemos que, de fato, isso não acontece. Muitas pessoas ficaram enfermas e morreram. Outras foram curadas. Deus é soberano. E somente Ele sabe a quem vai, de fato, estender as mãos e operar um milagre, às vezes usando de um dos seus servos através do dom de cura, e quando não vai. Se fosse algo infalível, então não deveria mais existir doentes nos hospitais, concordam? Bastava 2 ou 3 crentes por cidade com o dom de cura, visitando os hospitais diariamente, que curava todo mundo, morria ninguém de Covid. Mas Deus é soberano, e não dá para dizer, eu tenho o dom, eu estendo a mão, eu oro e está curado. Será curado se for a vontade de Deus, e Deus inclusive pode nos usar como seu instrumento. E Deus de fato tem escolhido algumas pessoas, e tem agraciado com o dom de cura. Louvado seja Deus. Meus irmãos, um outro dom do Espírito é operações de milagres. A expressão para nós traduzidas como milagres, do grego, dunamis, significa poder, força, habilidade. Poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve, poder para realizar milagres. Quando falamos do dom de operações de milagres, estamos falando da manifestação do poder de Deus, através de nós, através dos seus servos, através daqueles que Ele escolheu e agraciou com o dom de operação de milagres. Mas eu não tenho o dom de operação de milagres. Nunca aconteceu na minha vida de estender a mão e de fato acontecer um milagre. Então eu não devo orar por um milagre? Claro que devo, claro que devemos. Afinal de contas, é Deus quem opera, é Deus quem faz o milagre. Eu não tenho esse dom, mas vou dobrar os joelhos e vou orar clamando a Deus por um milagre. Mas algumas pessoas Deus de fato usa para operar através dessas pessoas um milagre. É a pessoa que fez? Não, foi Deus. Usou a pessoa como um canal e operou um milagre. Vai acontecer todas as vezes? Não, vai acontecer quando Deus desejar que aconteça. Vai acontecer quando Deus tiver um propósito, porque Deus é soberano. Isso serve, como eu já disse lá no início, eu fui agraciado com dons
com o dom de operações de milagre. Várias pessoas enfermas já foram curadas, e milagres de fato já aconteceram quando eu orei, quando eu estendi minha mão. Isso é um perigo muito grande, muito grande. Por isso eu acredito que Deus escolhe e capacita poucas pessoas com esse dom. Porque o perigo, a armadilha do meu ego crescer, da minha vaidade tomar conta, e eu começar a me achar melhor, maior, superior, mais santo, mais merecedor, porque através de mim Deus tem operado alguns milagres, esse risco é muito grande. Foi o que aconteceu na igreja de Coríntios. E por isso Paulo fez um discurso que nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Mas não existe? Claro que existe. Não acontece? Claro que acontece. Devemos buscar com toda certeza. E se for da vontade de Deus, Deus pode nos agraciar também com esse dom, operações de milagres. Existe ainda mais um dom, chamado o dom da profecia, do grego profeteia, que é diferente de profetada. Profeteia, o dom da profecia, que podemos traduzir por profecia, discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas. Meus irmãos, existe uma diferença do ministério de profeta, e Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João Batista. João Batista foi o último e o maior dos profetas. Existe o dom da profecia e também existe o dom ministerial de profeta, que nós vamos ver depois. O dom da profecia e mesmo o dom de profeta, que é um dom ministerial, não se confunde com o profeta do Antigo Testamento. O ministério profético do Antigo Testamento encerrou-se com João Batista. Não quer dizer que não exista o dom da profecia. Eu digo então, mas o dom da profecia é simplesmente o dom da pregação, porque a maior profecia de Deus é a palavra de Deus. Não necessariamente. A pregação em si é a maior profecia. A palavra de Deus é a revelação que Deus deixou. Mas o dom espiritual da profecia, o dom espiritual que capacita algumas pessoas realmente a profetizarem em nome de Deus, não é necessariamente a exposição da palavra de Deus ou a pregação da palavra de Deus. Às vezes, de fato, é uma palavra pontual, que vai revelar algo do íntimo da pessoa que ninguém mais sabia. Uma palavra dada por Deus, inspirada por Deus, que vai trazer alento, consolo, paz ou uma advertência. É diferente da pregação. Cada um de nós, com certeza, já teve alguma experiência assim, talvez os momentos mais difíceis. A Liliane, por umas 2 ou 3 vezes, recebeu profecias de pessoas que ela nunca conheceu, que não conhecia nada da vida dela. E num segundo a pessoa já tinha até passado, voltou e falou: moça, Deus tocou no meu coração, preciso te dizer algo agora. Eu sei que você está passando isso, porque Deus me mostrou, mas fica firme que Deus vai te dar a vitória. Falou mais alguma coisa que ninguém poderia adivinhar. A pessoa nem conhecia Liliane. O dom da profecia. De fato, é um dom que devemos também buscar. É algo edificante para o corpo de Cristo. Existe, é evidente, um certo cuidado, um certo zelo que devemos tomar. O apóstolo Paulo até fala que, enquanto 2 ou 3 profetizarem, os demais devem julgar. Julgar. Ah, mas nós não podemos julgar, só Deus que julga. Devemos julgar, o apóstolo Paulo diz, se a profecia vem de Deus ou não. Porque, meus irmãos, é muito fácil, quando eu desejo bem para uma pessoa, eu gosto dessa pessoa, estou vendo essa pessoa sofrer,
E eu desejo tanto que Deus abençoe a vida dessa pessoa, começo a orar por essa pessoa. É muito fácil o meu sentimento, o meu desejo de abençoar aquela pessoa, o carinho que eu sinto por aquele irmão, naquele momento da oração, é muito fácil eu me confundir e achar que Deus está mandando eu dizer algo, quando Deus não está mandando eu dizer nada, é meu coração que está mandando dizer. É muito fácil eu levantar a mão e dizer, eis meu servo que eu te digo, quando Deus não está dizendo nada. Existe o dom da profecia? Claro que existe. Existem pessoas que não é com intenção má, é com boa intenção, mas acaba profetizando do próprio coração? Existe. Antes de eu namorar com a Liliane, uma das pessoas que eu mais respeito até hoje, era a pessoa, quando eu estava em outra igreja, a pessoa que eu mais respeitava naquela igreja, era o irmão Cláudio daquela igreja, uma irmã de oração fervorosa, extremamente sincera, uma irmã admirável, simples, a vida na presença de Deus, gostava tanto de mim, me chamava de filho. E ela sabia da angústia que eu tinha, queria tanto uma namorada, uma companheira, estava solitário, sozinho. Aí ela profetizou para mim, que Deus tinha revelado para ela, que eu ia namorar e me casar com uma menina. O coração se encheu de alegria, agora achei a minha Rebeca, agora me dei bem. Passou uns 10 dias, ela orou e profetizou de novo, mas era outra menina, se eu não me engano era a Liliane, a segunda. Aí eu pensei, mas como que pode um negócio desse? Eu vou casar com 2? Também não precisa tanto, né? Não, o coração primeiro deu aquela alegria dupla, né? Depois aquela preocupação também. Puxa vida, eu vou ter 2 sogras. É melhor desistir dessa ideia. Mas e então, essa irmã? Ela não foi usada pelo diabo. A profecia que ela deu também não foi de Deus. É do coração. Desejo tão grande de abençoar. Queria tanto me ver feliz, queria tanto que Deus colocasse uma pessoa na minha vida, que orando se confundiu e entregou uma profecia que não era de Deus. Claro que não era de Deus. Eu nunca ia me casar com 2 meninas, com 2 mulheres. Mas acontece. Eu já vi uma vez, antes de eu conhecer a Liliane, eu dei umas andanças por aí, estava de olho numa outra menina. Acho que não era bom tocar nesse assunto, né, mas faz tanto tempo. E ela era de uma outra igreja, uma igreja bem fervorosa mesmo. E eu parti para lá, né, para ver se encontrava ela. Nem falei que eu ia nada, pensei, vou chegar de surpresa, vou achá-la na multidão e vou sentar do lado dela. Bom, para minha decepção, não encontrei. O culto demorou umas 3h30 para terminar, pensa numa angústia. E no meio do culto, é castigo, né? Para mim nunca mais ficar correndo atrás de menina por aí. A minha estava ali, na igreja, me esperando. Aí veio um irmão de outro lugar para dar uma saudação, e a saudação dele demorou uns 15 minutos, porque daí leu e pregou e sapateou, e no meio de tudo aquilo começou a falar em línguas com fervor danado e começou a soltar profecia para a igreja, que Deus estava dizendo, daquele jeito, né? Que Deus estava dizendo que as irmãs, deixa eu me lembrar mais ou menos como que era, Deus estava revelando agora no coração dele, e ele estava dando um recado de Deus, era algo assim, mas bem poderoso mesmo, que as irmãs que cortavam a ponta dos cabelos, que era só para igualar, Deus estava dizendo, através dele, por profecia, que se continuasse com isso, ia cortar a ponta dos dedos também, para deixar os dedos iguais. Por acaso os dedos têm o mesmo tamanho todos? Não, então por que o cabelo tem que ter? Nisso as irmãs que não cortam cabelo, mas foi aquele fervo na igreja. As que cortavam se esconderam debaixo do banco. O cidadão estava profetizando, estava falando em línguas, estava pulando, estava fazendo tudo, menos entregando uma palavra de Deus. Acontece? Acontece. Por conta disso, não existe o dom da profecia? Claro que existe. A gente só tem que tomar cuidado e julgar se de fato a profecia vem de Deus ou não. Mas a profecia é um dom muito lindo
e que de fato edifica o corpo de Cristo. Um outro dom, meus irmãos, relacionado nessa lista, é o discernimento de espíritos. Do grego, discernimento, diácrisis, e espíritos, pneuma. Daí a expressão, pneuma vem, tradução de pneuma é espírito, pneumologia, doutrina do Espírito Santo. Diácrisis, discernimento, significa habilidade de discernir, discernimento, julgamento. E pneuma também pode ser terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, coigual, coeterno com o Pai e o Filho, o Espírito, isto é, o princípio vital pelo qual o corpo é animado, ou ainda um Espírito, isto é, uma simples essência, ou ainda a disposição ou influência que preenche e governa a alma de alguém. Então, quando eu falo que existe um dom chamado discernimento de espíritos, é um dom que nos capacita a discernir tanto se aquele espírito provém de Deus ou não, porque existem muitas pessoas infiltradas na igreja. Esses sim, são enviados do capeta, infiltrados na igreja, enganando o povo, influenciando, inclusive usando púlpitos. E aquele que tem o discernimento de espírito rapidamente percebe. Vocês já devem ter visto, eu já vi, endemoniado, falando em línguas, tentando enganar, mas rapidamente se percebe que aquilo não é de Deus. É algo diferente, é algo que não provém do Espírito Santo de Deus. Discernimento de espíritos é um dom muito importante, justamente para não deixar a igreja ser enganada por qualquer profeta, por qualquer pregador, por qualquer influência, por qualquer espírito que não provém de Deus. Existe um outro dom, talvez o mais conhecido, variedade de línguas. Variedade do grego genus e línguas glossa, daí a expressão glossolalia, que é o dom de línguas. Genus, parentes, prole, família, raça, tribo, nação, isto é, nacionalidade ou descendência de uma pessoa em particular, o agregado de muitos indivíduos da mesma natureza, tipo e espécie. Quando falamos em variedades de língua, variedades dá a impressão de uma família, de uma comunidade, ou de indivíduos da mesma natureza, da mesma espécie. E glossa, língua como membro do corpo, órgão da fala, língua, ou ainda, idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas, diferente dos usados por outras nações. Existem dois pensamentos, duas vertentes, sobre o dom da variedade de línguas. Uma delas, que é a nossa vertente pentecostal, nós acreditamos que o dom de variedade de línguas tanto pode ser línguas que são idiomas conhecidos. Uma pessoa pode estar falando em línguas sem saber estar falando um alemão, italiano, francês, árabe, sem perceber, sem que nunca tenha estudado esses idiomas. Pode acontecer. Inclusive foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Pessoas de outras nações estavam escutando o homem simples, orando, falando, profetizando na língua, no idioma deles. E isso para eles foi algo maravilhoso. Mas nós cremos também que o dom de variedade de línguas não é necessariamente o uso de um idioma humano. Pode ser também, de fato, uma língua misteriosa. Também pode ser conhecida ou falada como a língua dos anjos. Algo que você só fala entre você e Deus. É o Espírito Santo colocando palavras na sua boca que de fato não tem tradução em idioma nenhum. É uma língua diferente, misteriosa. É uma língua que só o Espírito Santo de Deus sabe falar. Nós acreditamos assim. Existe uma outra vertente que acredita que não. O dom de línguas é
exclusivamente idiomas. Quem fala em línguas pelo Espírito Santo está falando outros idiomas que são conhecidos e compreensíveis por outros povos. Não acredita que é de fato um idioma diferente. Vou dar um exemplo de alguém, posso falar porque ele deixa o seu pensamento público, uma pessoa que todos nós admiramos muito. Para mim é a segunda pessoa, falando de teólogo, que eu mais admiro no Brasil. Minto, é a primeira, que é o Augusto Nicodemos. Gosto ainda mais do que o Hernandes Dias Lopes. Embora o Hernandes Dias Lopes tenha uma oratória, uma retórica muito melhor. Mas como professor, como mestre, para mim, Augusto Nicodemos é o que temos de melhor hoje no Brasil. Bom, Augusto Nicodemos tem um pensamento que eu discordo totalmente. Não é porque eu tenho nele um exemplo que vou seguir tudo que ele diz. Ele acha que, de fato, a língua que a maioria de nós fala às vezes, quando está falando em línguas, inclusive eu, não é algo do Espírito Santo. É algo que você falou, algo da tua intuição, algo da tua mente, pegou sílabas desconexas que não formam palavra conhecida nenhuma, acabou ouvindo outras pessoas, aprendeu, o subconsciente acaba repetindo naquele momento de emoção da oração, mas não é o dom de variedade de línguas. Ele fala do que de fato não vive. Eu sei que é verdade porque eu experimentei, porque eu vivo. Você sabe que é verdade porque você vive. Talvez você nunca tenha me ouvido falar em línguas na igreja, mas eu falo quase que sempre. Eu não vou falar em línguas quando estou pregando. Não vou falar em línguas com o microfone na mão. Não que isso seja errado, mas não vejo propósito. Agora, quando eu estou lá no banco, louvando, adorando, eu estou falando em línguas. Ninguém ouve, porque eu estou falando eu e Deus. Eu estou me derramando na presença do Senhor e sendo edificado. E falo em línguas. O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. É ele falando com Deus em mistério, e sendo renovado, e sendo abençoado, e sendo alimentado por Deus. É um dom que devemos buscar. Se você não tem esse dom, busque em Deus. Quando eu era novo convertido, eu desejava tanto. Fazia teologia na época, em outra igreja que eu estava, na Quadrangular, fiz 3 anos de ITQ, que era a teologia que existia na igreja, e alguém, um professor, não me lembro quem, disse uma palavra tão infeliz, tão mal colocada. Ele disse assim: aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, quem não é batizado em línguas, quem não é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas, não serve para ser nem secretário, porque aqui é uma igreja pentecostal, tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Senão não serve para ser obreiro, não serve para ser pregador, não serve para dar aula, não serve nem para ser secretário da igreja. Eu já pregava na igreja, eu já ensinava, e como eu amava as Escrituras, já estava estudando teologia, mas eu não falava em línguas. Eu chorei naquele dia, me senti um ninguém. Fui conversar com um pastor Joãozinho, na época, era o líder maior de Maringá. Ele me abraçou e me disse: meu irmão, se eu pudesse, eu fazia com que você tivesse esse dom agora. Eu sei do desejo ardente que você tem. Não dê bola para o que você ouviu, não. Aí ele disse uma palavra muito sábia. Ele falou: os nossos irmãos presbiterianos, assim como outros de linha reformada, não falam em línguas. E têm feito um excelente serviço cristão. Isso não é pré-requisito para nada. Mas eu sei o quanto você deseja. Deixa só eu te dar uma dica. Ele disse: não é o Espírito Santo que vai abrir a tua boca e você perde o controle e sai falando. É você quem fala. O Espírito Santo coloca essas palavras na sua mente, no seu coração, mas é você quem fala, meu amado. Não segure, não resista, não ache que é coisa da tua cabeça. Quando você se sentir cheio do Espírito Santo, abra a boca e deixe fluir, não tenha medo. E aí passou algum tempo, o Senhor me agraciou com esse dom. Então eu dou uma dica para você: se ainda não foi agraciado com o dom de variedade de línguas, busque. Isso é edificante, isso é bom, isso faz bem.
E quando você estiver se sentindo cheio do Espírito Santo de Deus, dê liberdade. Acredite que é o Espírito Santo que está colocando essas palavras na sua mente e fale, e pronuncie, e deixe fluir. Dom de variedade de línguas é algo muito bom, muito útil e de grande proveito para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. E aí vem um dom que deveria estar casado com o dom de variedade de línguas. É um dom que eu particularmente devo ter visto uma vez na minha vida só, que é a capacidade de interpretá-las, a capacidade de interpretar as línguas estranhas, interpretá-las, hermeneia, e daí vem a expressão hermenêutica. Quando estudamos hermenêutica, estudamos regras de interpretação. Inclusive quem faz direito estuda hermenêutica, vem daí, hermeneia, interpretação. Interpretação do que foi dito, mais ou menos obscuramente por outros. Interpretação daquilo que foi dito e que é meio obscuro. Interpretação daquilo que as pessoas não compreendem naturalmente, precisa de uma interpretação. Daí a importância do dom de interpretação. É muito edificante quando alguém está falando em línguas, às vezes realmente dando um recado para outra pessoa, até para a igreja em línguas, e existe alguém que Deus levanta com o dom da interpretação. É realmente algo muito edificante. E é um dom que nós deveríamos buscar sempre, porque é muito edificante para o corpo de Cristo. Meus irmãos, aqui nós temos então a lista dos dons do Espírito descritos aí no texto que lemos de 1 Coríntios capítulo 12. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Existe ainda uma segunda lista que nós podemos classificar como dons do Espírito Santo também, mas mais ligados para o ministério. Excelente comentário, meu irmão, ótima participação. De fato, nós precisamos conhecer mais sobre os dons, é o que Paulo fala no começo, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons, de fato nós devemos buscá-los, e realmente, se vocês souberem, conhecerem alguém que tem algum desses dons, e que em algum momento pode nos abençoar, talvez num segundo seminário seria excelente. Mas vamos fazer
então uma experiência prática já, agora. E eu quero que vocês me ajudem, tá? Por favor, participem sem acanhamento. Quantos de nós possuem o dom de variedade de línguas? Quantos de nós fala em línguas estranhas? Por favor. Glória a Deus. Bom, já fui logo por esse porque é o mais comum, né? Fora o dom de línguas, quantos de nós possui algum outro dom, ou em algum momento, percebeu que foi usado por Deus com algum outro desses dons descritos aqui? Por gentileza. Que maravilha. Que maravilha, irmã Olga. Muito bom. Acontece sempre ou foi algumas vezes esporádicas? Ótimo, ótimo. Tomara que a senhora sinta-se em liberdade para compartilhar esse dom conosco. É muito edificante. Louvado seja Deus. Quem mais tinha levantado a mão? Você, Vanessa? Qual? Ah, muito bem. Já foi usada para profecia, palavra, muito bom. Eu vi mais mãos levantadas, pastor Davi. Tenho sido usado por Deus frequentemente com o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito, excelente. O líder do rebanho precisa ter mais do que ninguém para cuidar das ovelhas. Excelente. Ocasionalmente também tenho sido usado o dom de profecia e o dom da fé também. Muito bom. Excelente. Gostaria de ter os dons de curar. Dons de cura. Orado para Deus desde que me converti. Gostaria de ter esse dom. Eu confesso que eu orei bastante no começo da minha conversão também, para ter o dom de cura, e depois acabei deixando de lado essa oração. Mas precisamos buscar de fato. Eu vi mais mão levantada. Dom de cura, maravilha, irmão Filadélfia. Deus já usou o Senhor para curar algumas pessoas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu fui agraciado, meus irmãos, desde o início da minha conversão, com a palavra de conhecimento. A Liliana é testemunha. Pensa num rapaz, não vou falar desmiolado, é outra expressão que ela usa, que não tem desconfiômetro, mas é outra coisa, desligado. Pensa num rapaz desligado, avoado, esquece de tudo. Eu esqueço o nome das pessoas, eu esqueço para onde que eu estou indo. Se eu não presto atenção, era para ir para um lugar, já fui para outro. Se começo a conversar no carro, então já era. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, é só uma e que não seja muito difícil de cada vez. É um pouco mal de homem também, né? Mas eu esqueço de tudo. Agora, das coisas de Deus, eu não esqueço. Coisas que eu li na Bíblia há 10 anos atrás, se alguém me pergunta, eu consigo explicar. É um dom. Esse prazer, esse desejo de buscar o conhecimento bíblico, teológico, isso é um dom. Palavra de conhecimento. Diferente do dom da sabedoria, deveria ter, né? Porque daí a gente erra menos na vida também. Mas a palavra de conhecimento é um dom que o Senhor me deu. Eu fico muito feliz por isso. Muito bem, meus irmãos. Temos alguns dons também na lista, que são dons mais relacionados ao ministério. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Dessa lista eu destaco essas que estão inclusive sublinhadas, porque alguns já foi dito, já está na outra lista. Apóstolos, profetas, mestres, aí entra socorro, governo. Muito bem, vamos ver um pouquinho deles daqui a pouco.
Ainda em Efésios, temos uma outra lista também, que também faz relação a alguns dons, também chamados de dons ministeriais. São dons do Espírito Santo usados no ministério. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, nós lemos: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vemos então a lista. Eu não vou me aprofundar neles, porque daí nos falta tempo, tá? Prefiro ficar com aquela explicação dos dons espirituais, que é mais individual, mas vamos fazer menção então dos dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, aqueles que têm o dom do socorro, da ajuda e o dom do governo. Apóstolos, de cara, já de início eu digo que é um ministério encerrado. Apóstolo, a palavra estritamente, são aqueles que caminharam com Cristo, salvo o apóstolo Paulo, que não caminhou com Cristo, mas foi escolhido pessoalmente por Cristo. É um ministério encerrado. Então, ninguém deveria hoje se chamar de apóstolo? Não, ninguém deveria ser chamado de apóstolo. Isso é uma vaidade e não passa disso. O dom ministerial apóstolo é um dom encerrado. Mas a Bíblia não diz que Deus levantou uns para apóstolos? Sim, 12. E depois mais o apóstolo Paulo. Profetas, aí está relacionado com o dom da profecia. Então, Deus levanta pessoas com o ministério de profetas, que é diferente do profeta do Antigo Testamento, é diferente de ficar revelando o futuro, é uma palavra pontual, dada por Deus, que vai trazer consolo, ou que vai trazer uma repreensão, ou uma advertência para o coração daquele que necessita. Evangelistas, aqueles que Deus colocou aquele dom especial para ganhar almas, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para iniciar obras. Esse é um dom que eu não tenho. Se me colocar para abrir uma igreja, a igreja não vai para frente. Talvez para cuidar de uma igreja que já está funcionando, ok, aí entra a questão do ensino, da edificação, mas começar uma igreja do zero, só vai patinar, não vai para frente nunca, porque eu não tenho o dom de evangelista. Mas nós conhecemos várias pessoas que têm aquele dom nato, pastor Davi Almeida, aquele dom de trazer pessoas para Cristo. Dom de pastor, pastores, é um dom, não é só um ofício, é um dom dado por Deus. Existem muitos pastores que não têm o dom de pastor, e aí é muito ruim, virou um trabalho, virou um ganha-pão, virou talvez uma forma de ter algum poder, e ter poder é gostoso, eu mando e todo mundo obedece. Mas existem aqueles que de fato têm o dom de ser pastor, como o nosso pastor. E a gente percebe quem tem e quem não tem. Todos têm a mesma característica? Claro que não. Mas Deus levantou uns para pastores, para pastorear o seu rebanho. Eu sonhei durante a minha vida inteira um dia ser pastor. Hoje eu confesso que não guardo muito esse sonho no coração. Eu quero ser útil, da maneira que eu puder. Talvez aprove ao Senhor lá na frente, um dia, eu ser pastor. Talvez não. Eu quero ser útil, como eu puder. Existe o dom de mestre. Aqueles que se dedicam ao ensino, e que ensinam de uma maneira que a pessoa mais simples consegue compreender. Existe também o dom do socorro. Vocês conhecem, nós conhecemos aquelas pessoas que você não precisa nem dizer muita coisa, já percebe que você está precisando de algo e já parte em teu socorro, em tua ajuda. Se não está ao alcance da pessoa, já movimenta alguém ali e daqui a pouco está com a cesta básica lá na tua casa quando você está precisando. Sabe de alguém que está precisando de uma outra situação, já está movimentando ali para que tudo aconteça. Isso é um dom, e é um dom muito importante. A igreja precisa de pessoas com esse dom, pessoas que estão dispostas o tempo todo para ajudar, seja como for. Pastor, precisa fazer uma faxina geral na igreja? Eis-me aqui, conta comigo. Precisa trocar o forro? Estou aqui.
Precisa fazer alguma coisa na cozinha? Estou disposto, estou disponível para tudo. Precisa de alguém para dormir lá no hospital com algum irmão, com alguma irmã? Silvani, agora estou falando com você. Ou estou falando de você. Sou eu, pode contar comigo. O dom do socorro. Aqueles que acabaram servindo bem no diaconato, normalmente têm esse dom. O dom do serviço, o dom do socorro, está presente e pronto para o que der e vier. E existe ainda o dom do governo. Pessoa organizada, disciplinada com tudo, responsável em tudo. Cadê meu cunhado Luciano? Agora estou falando de você, Lu. Dom do governo. A pessoa certa para estar cuidando de determinados assuntos. Muito bom quando o pastor tem vários desses dons. Mas o pastor não é um super-homem. É muito importante ele estar cercado de pessoas que tenham esses dons para auxiliá-lo no seu ministério. Graças a Deus. A nossa igreja é uma igreja que tem vencido as dificuldades, uma igreja madura, saudável, porque nós temos vários dons e que são usados para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Mas a gente nem percebe, a maioria deles nem aparece. Mas o dom não precisa ser algo notório. Não é para o crescimento próprio da pessoa, é para a edificação do corpo de Cristo. Homens e mulheres fiéis ao Senhor, colocando os seus dons à disposição do reino de Deus, é que fazem uma igreja madura e triunfante. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós já estamos finalizando. Muito importante lembrar lá do texto que nós lemos. Vou até voltar, depois eu venho aqui para o final. Ora, os dons, 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 8. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diversos dons, um só Espírito. E há também diversidade nos serviços, diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo, um só Senhor. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem opera? Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E sempre, meus irmãos, visando o crescimento do corpo de Cristo. Diversos dons, mas o mesmo Espírito. Diversidade nos serviços, diversidade no ministério, mas um só Senhor, o mesmo Senhor. Essa foi a premissa de Paulo. E a compreensão dessas verdades era fundamental para o apóstolo Paulo. Deixa eu terminar falando o seguinte: a igreja de Coríntios era uma igreja em que tinha praticamente todos os dons. E era uma das igrejas mais imaturas que Paulo pastoreou. Paulo precisou ser duro com eles. Era uma igreja que não cresceu, parecia um bando de crianças. E Paulo disse que nós devemos ser criança na malícia, na maldade, e só aí, mas adultos no conhecimento e no discernimento. A igreja de Corinto era uma igreja que não cresceu. Paulo falou: eu queria dar alimento verdadeiro para vocês, mas vocês não suportam, tem que dar leitinho para vocês. E Paulo pega duro com eles, pesado, porque a igreja tinha virado uma bagunça. Havia uma competição por conta dos dons. Eu sou mais santo do que você, eu sou mais espiritual, o meu dom é mais importante, agora é minha vez. Tinha virado uma bagunça. Não tinha ordem no culto. Entrava um visitante e nunca mais voltava,
porque no meio do culto era 50 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo. O visitante chegava e falava: aqui só tem louco, vazava embora. Era uma bagunça, não havia ordem, não havia decência. E o apóstolo Paulo então foi duro. Leia, do capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele prima pela ordem, pela decência. Chega um momento que ele até fala: eu dou graças a Deus que eu falo em línguas estranhas mais do que todos vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam no idioma de vocês, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas que vocês não vão entender. E aí Paulo explica então: o dom de falar em línguas é ruim? Não, mas não edifica a igreja. Então quem fala em línguas, fica quietinho e fala, só você e Deus. E se for falar em público, que haja intérprete, senão não serve para nada. E Paulo fala agora: aquele que profetiza acaba revelando os segredos ocultos do ímpio e acaba convertendo ele a Cristo, porque ele percebe que os segredos do seu coração foram revelados. E Paulo fala: há espaço para todos os dons, mas precisa ser tudo feito com ordem e com decência. E principalmente, Paulo insiste, os dons são de Deus. Ninguém é maior do que ninguém. Aí ele faz analogia com o corpo humano. Por acaso o ouvido pode dizer: por que eu não sou boca, não sou do corpo? Algo assim. Por acaso os olhos podem dizer para o nariz: eu sou mais importante do que você? Acaso o corpo é só mão, é só cabeça, é só nariz? Paulo fala da importância de todos estarem unidos no corpo. Cada órgão é importante, mas é na unidade do corpo. Ele acaba até com aquela ideia da ideologia do gênero. Lá naqueles tempos, ele fala: por acaso o nariz pode falar: opa, a partir de hoje eu acho que eu não sou mais nariz, agora eu sou olho. Não existe, não dá. E aí Paulo fala tudo isso para explicar: meus irmãos, vocês têm dons que Deus conferiu a vocês, mas o importante é viverem unidos, é a unidade, um não é mais do que o outro, tudo isso é de Deus, e vocês são parte do corpo de Cristo, não tem parte mais importante do que outra, todos são partes fundamentais do corpo de Cristo. Devemos buscar os dons espirituais com amor, com fervor, mas devemos saber que é um presente dado por Deus, para ser usado para o crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E isso não nos torna mais santos, mais merecedores, mais justos do que nossos outros irmãos, em hipótese alguma. Devemos agir com humildade, estando sempre aptos e dispostos ao serviço de Deus. E eu vou encerrar só dizendo o seguinte: a questão de estarmos dispostos e com humildade. Teve um tempo, poucas pessoas sabem disso, mas eu quero testemunhar como gratidão. Por crise só minha, crise minha, teológica, eu pensei: acho que meu lugar não é mais na 8ª igreja. Eu vou procurar uma igreja mais reformada, mais calvinista. Eu não sirvo mais para a 8ª igreja. Eu não me sinto mais um pentecostal, eu me sinto um reformado, preciso buscar uma outra igreja. Chamei o pastor Davi para dizer a ele que eu estava de saída, eu estava decidido. Não chamei ele para pedir um conselho, não chamei ele para orar, não chamei ele para abrir o coração, devia ter feito isso antes e não fiz. E chamei, enfim, só para comunicá-lo. E ele nem insistiu. Falou: bom, se você já está decidido, o que eu posso dizer? Mas eu quero te dizer uma coisa: você está em débito com a igreja. Você está devendo. Eu não estou falando de dinheiro, não. A igreja acreditou em você, a igreja investiu em você. Você terminou a faculdade de teologia, você tem muito ainda para render. Você já tem abençoado a igreja, mas você está muito aquém do que você pode oferecer para a igreja, no sentido de ensinamento.
Você quer sair? Tá bom, mas você vai sair em dívida com a igreja. Foi o tapa mais gostoso que eu já levei na vida. Ele falou também, você não pode se esquecer que a piedade, a humildade, precisa andar junto com o conhecimento, senão o conhecimento não serve para nada. Piedade, meu irmão, humildade. Agora você está saindo e está sendo arrogante. Você quer ir, eu te abençoo. Mas você está saindo em débito com a igreja. Eu perguntei para ele com toda sinceridade do meu coração, o senhor ainda acha que eu posso ser útil para o teu ministério, para a igreja? Claro que você pode, meu filho. E naquele momento eu decidi que eu nunca mais ia sair da igreja. Eu soube que aqui é o meu lugar para sempre. Pouco importa, crise teológica, um peixinho fora d'água, sou um reformado de uma igreja pentecostal. Sim, eu sou um reformado de uma igreja pentecostal. Um reformado que fala em línguas. Então eu sou pentecostal também. Humildade. Sem humildade, naquele momento eu não tinha humildade, estava faltando. Sem humildade, os nossos dons só vão trazer sofrimento para nós. Sem humildade, só vai ser empecilho na nossa vida cristã. Humildade, piedade e os dons a serviço do corpo de Cristo. Louvado seja Deus.